Bom dia, como vocês estão? Para mim é um grande prazer estar aqui, podendo compartilhar com vocês um pouco mais sobre a minha experiência com a hipnose, né? Na semana passada a gente falou um pouco sobre o rapport, que para mim foi muito importante para ter essa confiança com o terapeuta. E o Dr. Ricardo, ele sempre me deixou muito à vontade para poder expressar tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que... sem nenhum sem nenhum bloqueio, sabe? Eu fui falando e me sentindo cada vez mais à vontade, e isso ajudou muito. Porque assim, aí no dia que foi feita realmente a hipnose, ele deu as orientações, perguntou se eu tinha alguma dúvida, e eu não tinha dúvidas, assim, até porque eu estava muito confiante, tanto em mim como no trabalho dele. Então, assim, eu tinha um conhecimento, né, das coisas que eu aprendi sobre a parte psicológica, sobre terapia, né, fui pesquisar bastante, só que quando você vai procurar ajuda, né, no meu caso, assim, eu fui procurar ajuda, então eu deixei tudo isso de lado, assim, porque daí eu fui para saber como que era pra mim. Então, como eu não sou as outras pessoas, então pra mim essa é uma experiência diferente. Então eu me permiti simplesmente me deixar, né? Deixar acontecer como tinha que ser. Então, fomos então para o processo de hipnose, foram 2 horas, né? E aí eu entrei num estado de profundo relaxamento que eu nunca tinha sentido, sabe? Porque assim, como eu estava ouvindo a voz do Dr. Ricardo, sempre falando, sempre guiando todo o processo, então pra mim foi assim, eu podia estar vivenciando, vivenciei todas as situações como se fosse aqui agora, como se eu tivesse realmente entrado no passado, realmente retornado naquele momento, vivendo, sentindo tudo aquilo de verdade como se fosse agora. Só que por eu estar escutando a voz dele, é como se uma parte da minha consciência estivesse ali. Então, para mim, isso me permitiu que eu relaxasse muito, assim, sabe? Eu aprendi um caminho diferente de relaxamento, sabe? Eu nunca tinha experienciado isso. Então eu consegui ir bem fundo, consegui visualizar todas as coisas que ele me guiava, por todos os sentimentos, por todos os traumas, por todas as coisas, assim, eu já tinha ressignificado muita coisa, né, pelas medicinas da ayahuasca, né, assim, de não olhar só para o meu umbigo, né, porque assim, quando a gente passa por alguma coisa, um sofrimento, assim, a gente olha só para si e se vê muito como vítima da situação, tudo, né, sente raiva, sente ódio, não entende por que aconteceu tudo isso. Mas eu aprendi que assim, a gente vem no mundo, a gente tem uma missão, né? E assim, quando eu vi que, tipo assim, depois que eu tinha ressignificado através da ayahuasca, que assim, olhar por outros pontos de vista, através dos olhos de quem fez a situação com a gente, né? Quem falou ou quem fez. E aí você vê que assim, é tudo um reflexo. A pessoa que fez é porque ela está transferindo aquilo que ela viveu também, né? É uma forma dela comunicar aquilo que ela passou, né? E assim, a gente aprende também a ter compaixão, né, das pessoas, a olhar como igual, né? Que a pessoa que está ali, ela também sofreu, né? E aí eu tinha tudo isso, só que muito latente, né? No meu físico ainda não tinha perdoado, tipo, realmente. Ficou como se fosse naquela nuvem também, essa ressignificação. E eu também podia ver que, assim, pesquisar, existem muitas pessoas, até pessoas próximas, ou pessoas distantes, que passaram por coisas muito piores, traumas muito piores. E estão aqui, sabe? Passaram por isso, estão vivendo, né? Então aí eu comecei a olhar pra mim e ver que o meu problema não era tão significativo, assim, é grande, entendeu? Mas não é aquela coisa assim que se fala assim, é o maior do mundo, como a gente pensa, né? A gente para, então eu comecei a parar de olhar para o meu umbigo
e ver que, tipo assim, eu tinha um problema, mas que também outras pessoas também passam, e tem pessoas que não sabem como lidar com isso. E eu me ajudando, tendo esse tempo para cuidar de mim, assim, pode parecer um pouco de egoísmo, mas não é, porque assim, se você não tá bem, como que você vai poder ajudar, orientar outra pessoa? Né? Então, primeiro você tem que fazer o processo com você, né, o autoprocesso de cura interior para poder passar um pouco da sua visão, né, para as pessoas. Então, tudo isso estava muito latente, né? Então eu consegui voltar para o meu passado, consegui olhar de outra forma tudo o que tinha acontecido e trazer mais para a verdade, porque na verdade a ressignificação já estava lá, entendeu? Do perdão, tudo. Mas aí eu precisava sentir de verdade esse perdão. Então foi tão profundo, que quando eu retornei, né, da hipnose, eu me senti completamente liberta, sabe? De você olhar para a situação e você não sentir mais nada, assim, sabe? Você sentir... eu senti até que eu precisava ter passado por tudo isso, sabe? Porque é como... A gente não vem aqui pro mundo pra... O que é a vida, né? Se não é fazer alguma coisa, ter uma missão, né? E a minha missão, tipo, eu tô descobrindo, né? Que é poder passar o que eu posso, passar meu conhecimento. Cada pessoa, ela tem uma visão diferente da vida, né? Então, essa visão pra mim foi muito importante de poder compartilhar, sabe? E eu tive tantas transformações antes de fazer o processo da hipnose, sabe? Que pra mim já foi muito grandioso. E depois que terminou tudo, que eu senti, sabe? Tipo, eu ainda precisava de um tempo pra processar toda essa informação que tava dentro de mim, assim, sabe? Tipo, esperar baixar um pouco, assim, as sensações. Mas realmente foi muito profundo. É como se eu estivesse vivendo... Foi muito surreal, assim, sabe? É como se fosse uma projeção da consciência mesmo, né? Eu ainda vou falar sobre isso em outros vídeos, né? Mas finalizando aqui o processo mesmo da hipnose, semana que vem eu vou falar um pouco mais sobre a última sessão. Mas essa sobre a hipnose experienciado mesmo, foi muito mágico, assim, sabe? E é importante realmente você querendo, porque assim, é como se você vamos supor que você tem que chegar em algum lugar. E você conhece só um caminho. E nesse caminho tá cheio de pedra, tá cheio de lama, tá cheio de buraco. Então você nunca consegue chegar lá. Por quê? Porque você sempre para no meio do caminho. Por quê? Porque você está preso no passado. Então, a partir do momento que você descobre, né, que existe outro caminho para chegar naquele lugar, que é um caminho muito mais bonito, um caminho que é agradável, então para que você vai querer ir por esse caminho que é cheio de... que é um caminho que não faz sentido você ir, porque você sabe que você vai parar no meio, né? Então você sabe que tem um caminho livre, uma estrada limpa, que você se sente bem indo por esse caminho, você não vai querer mais ir por ali, entendeu? E seu sistema neural funciona do mesmo jeito. Quando você tem uma experiência, os seus neurônios, eles gravam aquelas informações, e sempre que você for fazer uma experiência igual, parecida, ou que tem a ver, você vai processar aqueles mesmos sentimentos que você teve na sua primeira experiência. Então, se você teve experiências desagradáveis, desculpa, se você teve aquele tipo de situação, você vai vivenciar ela infinitamente até você descobrir que você pode encontrar outro caminho. E quando você encontra um outro caminho para chegar até lá, então você descobre que não tem que fazer todo esse esforço, toda essa
sabe? Tipo, é como se toda vez que eu tivesse que falar alguma coisa, viesse como se fosse uma energia elétrica, assim, a luz, muito rápido. Então você não tem tempo de... O tempo é como se fosse muito rápido, não tem como você parar o processo, já quando você vê já foi. Então é isso, quando você descobre esse outro caminho, que nem, por exemplo, para falar, que não precisa, você pode falar, quando você descobre que você tem essa confiança, que as suas palavras, você acredita nas suas palavras, sabe? Então você pode falar, você não tem isso. Então aí pra mim ficou muito mais fácil, sabe? De me comunicar, de me expressar, de não ter medo de errar. Porque assim, a gente tem medo de fazer as coisas que a gente quer, justamente porque a gente não quer se frustrar, porque a gente não tem medo de errar. Só que assim, pra gente fazer alguma coisa, pra gente aprender a fazer alguma coisa de verdade, a gente tem que errar, passar pelo processo, que nem a criança, quando ela vai aprender a andar. Ela vai engatinhando, aí ela vai começar a dar os primeiros passinhos, ela vai cair, aí ela chora, aí ela levanta, até ela... Hoje todo mundo não anda, não tá andando por aí, ou tá falando, ou faz alguma coisa, né, um trabalho, né? Então, tudo isso passou por todo o processo, né? Então, a gente não tem como encurtar caminho, né, na verdade. Então, eu não fui buscar um atalho, na verdade, eu fui buscar como se fosse um GPS, né? Que eu estivesse ali no meio daquela estrada ali, aí liguei o GPS e tirei o carrinho dali e fui para outro caminho que eu me senti melhor, porque eu consegui chegar onde eu queria. Então é isso, esse processo me ajudou muito a conseguir tanto me expressar na música, me expressar falando, e eu ainda estou aprendendo. Daqui para frente é outra história, né? A vida que eu tinha até então é uma, daqui para frente é outra. É como se eu tivesse... Quando eu comecei a terapia, é como se eu estivesse dentro do casulo, né? Como se eu fosse a lagarta, né? Antes. Aí eu entrei no casulo, fiquei ali dentro e eu estava como se querendo romper esse casulo. E quando eu saí de lá da terapia, é como se saiu a borboleta voando. E eu tô me sentindo muito satisfeita, assim, sabe? Ele fez, depois da hipnose, ele fez todas dentro da hipnose, né? Depois que finalizou esse processo de ressignificação, ele fez ainda todas as afirmações que a gente fez juntos, né? Então, que assim, como eu queria ser, sabe? O que eu queria sentir. Então, ele falando tudo isso foi ancorando muito mais dentro de mim, dentro da minha mente. E quando você retorna, aquilo parece que se instala tão forte que fica natural, sabe? Você realmente muda. E é muito gratificante, é muito satisfatório. E eu estou muito satisfeita. E é isso aí. Agora, a semana que vem eu vou falar sobre o último dia, como foi. E é isso, eu vou me despedindo aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, que vocês tenham um bom domingo. Não sei se esse vídeo vai conseguir chegar hoje, né? Porque demora pra fazer o upload, mas tenham uma boa semana. E na semana que vem a gente continua então. Um beijo pra vocês e até semana que vem.